Então aqui eu vou continuar essa entrevista do Bob Fields. E tá fora da recompensa, mas eu vou continuar porque eu acho que atacar esse velho filho da puta é interessante. 1/20 da renda de Singapura, também povoada em cerca de 70% por chineses Han, no mesmo estofo cultural. Então o capitalismo produzia uma renda muito maior. E nem se pode dizer que tenha sido mal distribuída. Na realidade, os coeficientes de distribuição de renda de Taiwan, de Singapura e um pouco abaixo a Coreia, a distribuição de renda é um pouco pior, são comparáveis aos da Suécia. A distância entre a remuneração mais alta, o quarto quartil e o quartil mais baixo é de 4:1, que é uma distribuição de renda perfeitamente aceitável, provavelmente melhor do que a existente na União Soviética, onde grande parte dos privilégios afluem não para o proletariado, porque aquilo nunca foi uma ditadura do proletariado, e sim para a nomenclatura, pois que é uma ditadura do partido com excepcionais privilégios para a nomenclatura. O Brasil tem... Sim, só que o que ele não fala é o seguinte: o mesmo pessoal, por isso que é importante o conhecimento da geopolítica, de todo o estudo que eu faço aí há alguns anos. Infelizmente eu não tenho tempo para criar uma ordem cronológica perfeita e rápida, porque esse canal não gera dinheiro praticamente. Então é difícil ter tempo para isso. As coisas são feitas se arrastando assim por causa disso. Eu no meu idealismo achei que o brasileiro tivesse interesse nesses assuntos e que eu conseguiria extrair no mínimo um salário mínimo, onde eu poderia alocar uma parte do meu tempo a fazer um ensino concreto, não apenas uma crítica, um react, porque aí mas mais completo, porque aí em parte funciona como fé isso, porque eu tento que não seja uma forma de expressão de fé, porque eu tento levar as pessoas a investigar, mas isso, para fazer esse caminho do ensino perfeito, tu teria que, ou mais ideal, tu teria que ter uma renda e viver disso, e infelizmente não dá. Vastos problemas. Um dos grandes problemas é exatamente... E isso não tem nada a ver com capitalismo nem socialismo, isso tem a ver com aspectos culturais. Exatamente não praticar o capitalismo em sua forma ocidental, praticam o capitalismo de Estado. E que tem feito... Todos praticam o capitalismo de Estado. Todos, não existe isso. Não existe um outro capitalismo que não seja de Estado. Então ele que aponte aqui onde é que existe um capitalismo que não é de Estado, porque isso nunca existiu. Nunca. Absolutamente nunca. Eu desafio qualquer um, ou se tu conhece algum xarope do caralho que fale de capitalismo 24 horas por dia, que ele venha e nos apresente o tal do capitalismo sem Estado, porque isso nunca aconteceu. Nunca. Tá? Nunca. O Estado, meus senhores. O Estado simplesmente abandonou sua função de provedor social para se tornar um Estado industrial. Quer fazer petroquímica, quer ter fábrica de computadores, mete-se na indústria pesada, sem primeiro indagar se seria melhor e mais eficiente a ação privada nesses campos. E não faz aquilo... E isso não importa se a ação privada é mais eficiente ou não. A questão que esse idiota ignora, esse filho da puta, ou ele sabia disso e fazia de salame, é que existe o sistema do dólar internacional, que foi imposto pós-guerra. Antes tinha a Inglaterra também. Então o que acontece? Dentro do nosso contexto geopolítico, por isso não tem como falar de economia sem falar de geopolítica, dentro do nosso contexto geopolítico do Brasil, onde ele está inserido aqui, os Estados Unidos dão golpe também, porque ele não deixa a gente desenvolver a nossa indústria. Então, quando nós falamos de indústria privada, essa indústria privada, ela não é privada. Primeiro teria que pôr em voga o senso de cidadania e patriotismo dos mesmos empresários internacionais, dos mesmos empresários brasileiros que estão aqui. Quer-se-á que um empresário... O que significa ser um empresário brasileiro? Bosta nenhuma, isso não significa ser nada ser um empresário brasileiro. Eu não estou falando de um cara aí que é dono de lancheria, estou falando dessas indústrias que ele citou aqui. Porque esse cara vai querer ter um mercado internacional. Para ele estar no mercado internacional, ele vai ter que se inserir no centro financeiro de Londres e Nova York. E nisso ele vai ter que usar o dólar. Se for permitido que ele desenvolva essa indústria. Como é que ele desenvolve essa indústria?
através da ajuda do Estado. Como é que os Estados Unidos desenvolveu a sua indústria? Derrubando a concorrência. Só os americanos a fazer cheeseburger? Por que tem McDonald's em todo lugar? A famosa frase de um cientista político ou de um cara do governo americano: não existe McDonald's sem McDouglas. Numa época onde McDouglas era uma indústria de militar, aeronáutica, que ele queria dizer que sem os bombardeiros da McDouglas não tinha McDonald's. Eu tenho que criar mercado. Ninguém nasceu com uma inclinação natural para tomar Pepsi e comer McDonald's. Eles impõem isso aí, tá? Então, o Brasil não tem esse apoio do Estado, que nos Estados Unidos é disfarçado dentro da indústria bélica, para incentivar e dar subsídio e coisas do tipo. Tem várias coisas que se faz para uma indústria dessa ser frutífera. Depois os Estados Unidos vai derrubando concorrência através da CIA. Primeiro são os comunistas, depois são qualquer coisa. Hoje em dia o que é a Ucrânia e a Rússia malvada? Eles trocam. Cadê o capitalismo americano na Europa, que usa a OTAN? Tu tá vendo isso agora na tua frente, na realidade. Usa a OTAN, força os alemães e a Europa inteira a pagar mais caro por um gás do que comprar dos russos. Cadê o capitalismo? Eu achei que toda aquela conversa de União Soviética era porque eles não queriam ser capitalistas, lembra? Não é o que ele está falando aqui? A realidade mostra que não tem nada a ver essa baboseira de capitalismo, socialismo, que esse pessoal, nós estamos falando aqui de poder, de governança global, de imposição. É disso que se trata, é disso que sempre se tratou. Ficar discutindo essas teorias políticas idiota, capitalista, não capitalista. O que nós temos é uma classe de poder que quer estabelecer um governo global, um oligopólio de seitas luciferianistas, maçônicos. O Papa está envolvido nisso. Todo esse bolor de corporações, todos esses caras, direita, esquerda, centro, meio, para cima, perpendicular, nada disso faz diferença. É uma classe de autoproclamados senhores da civilização que se rogam no direito de controlar a civilização e querem e estão fazendo e fazem isso há séculos. Cada vez estendem mais o seu controle. Se trata de poder e controle. Não de essa baboseira que esse velho está falando aqui. Então o capitalismo, ele nunca existiu, esse capitalismo que ele está falando. Aquilo que só o governo pode fazer, que é curar a malária em Mato Grosso. Eu na campanha tinha medo de fazer campanha no nortão de Mato Grosso, porque às 6 horas da tarde vinham os mosquitos. Agora temos febre amarela, a carência de hospitais. O governo tem investido relativamente pouco em educação sanitária e higiene preventiva. Por quê? Porque o capitalismo impede? Não. O Banco Mundial, que é uma entidade capitalista, vive recomendando que o governo abandone essas aventuras industriais ineficientes e passe a trabalhar naquelas áreas que são áreas governamentais, que não podem ser... Claro, o Banco Mundial. Quem é o Banco Mundial? O Banco Mundial são os mesmos caras do capitalismo, do socialismo, do McDonald's, da Coca-Cola. O mesmo Banco Mundial, o mesmo pessoal internacionalista, o mesmo grupo. Banco Mundial é o FMI, o Banco Mundial é o JP Morgan, o Banco Mundial é o Goldman Sachs, o Banco Mundial é o CFR. O Banco Mundial é esses caras que te dão assim 2 pila emprestado e tu paga R$200 de juro se tu não pagar os teus 2 pila emprestados. Trabalhados pela iniciativa privada. Não, meus senhores, os pecados de desigualdade de renda, de ineficiência produtiva do Brasil não são pecados capitalistas, são violações. Bom, nós já estabelecemos o que é capitalismo, né? Resumidamente aqui, esse velho está mentindo. Nunca não existiu um capitalismo que não seja de Estado. A questão é, a quem esse capitalismo de Estado serve? Serve ao Estado americano, que é o representante, é a força, é a polícia do internacionalismo. É a companhia militar que impõe internacionalismo no mundo. Seja qual o pretexto. E baseado na máxima anglo-saxã do Cecil Rhodes, que era antes o Império Britânico, transferiu-se para os americanos, que é obrigação, excepcionalismo americano, de impor ao mundo
um sistema internacional, que tu tá vendo um sistema internacional unipolar. Pode ser unipolar ou multipolar, tanto faz. A disputa que há entre a Rússia e os Estados Unidos é essa. O Putin quer um sistema internacionalista multipolar, que é a chamada democracia internacional. Não adianta que quer uma coisa assim também. Eu sou contra as duas coisas. Explico cronologicamente por quê. Já os Estados Unidos, mas os internacionalistas se contentam com qualquer um dos dois, ou uma simbiose entre o multipolar e o unipolar, tanto faz, desde que eles mantenham o crescimento do poder global. Ações da posição capitalista de que o governo se deve concentrar na sua função de provedor industrial. Apenas subsidiariamente ele pode se tornar um agente industrial. Subsidiariamente no sentido de que ele é subalterno, ou subsidiariamente no sentido que ele subsidia essas indústrias? Porque é disso que se trata isso. Não é só quando o governo subsidia indústrias, o que ele está falando é que o governo pega o nosso imposto. O governo só tem dois lugares para tirar dinheiro: imposto ou empréstimo, banco. Quando os bancos quebram, como aconteceu lá em 2008, quem é que pagou a conta das aventuras do mercado especulativo financeiro dos senhores grandes capitalistas? O contribuinte americano. Quem foi que pagou o chamado bailout dessas fracassadas empresas de carro americana aí que foram à falência? Quem foi que custeou? Bailout significa pagar o rombo, tá? Quem é que pagou o rombo? Contribuinte americano. O Ciro Gomes até ironizou um tempo atrás que o Obama chamou de pré-privatização, ou sei lá, é o inverso, uma expressão assim. Não que o Ciro Gomes também não seja uma espécie de neoliberal. Então esses caras são tudo uns merda. Eu vou continuar martelando esse cara porque o neto do Bob Fields está enchendo o nosso saco. Quem quiser colaborar com o... Então isso aqui é atual e não muda essa conversa fiada. Quem quiser colaborar, doe quanto você quiser via Pix. Não precisa entrar em site nem fazer cadastro, faça a contribuição. E assine o canal aí, apoia-se a partir de R$10 por mês e o Catarse a partir de 5.